estudar algumas funções de distribuição de probabilidade típicas, né? Serão úteis quando a gente estiver trabalhando números lá para frente em telecomunicações, tá? Seriam exatamente distribuições, algumas variáveis aleatórias, né? Que nós vamos trabalhar normalmente em processos estocásticos em telecomunicações. Se vocês ouvirem falar assim, ó, funções de distribuição, função, distribuição de probabilidade ou, né, variável aleatória discreta, no fundo está se falando a respeito da mesma coisa, tá? Então a função de distribuição de probabilidade é a maneira como você descreve as probabilidades associadas aos valores de uma variável aleatória discreta, ok? Então quando eu falo função de distribuição de probabilidade ou falar variável aleatória discreta, é a mesma coisa. Então, né, como a gente vai ver aqui, a função distribuição de probabilidade de Poisson, a gente vai ver, né? Ou falar variável aleatória de Poisson, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Não existe diferença, ok? Não existe diferença entre uma e outra, só questão de nomenclatura. A gente não vai ver assim, né? Algumas daquelas mais esotéricas, existem algumas funções de distribuição de probabilidade que são bastante complexas, né? Você chega em algumas expressões relativamente pequenas para descrever um determinado processo relativamente complicado. A gente não vai chegar nesse ponto, ok? Porque para a gente realmente as interessantes são as que nós vamos falar aqui. Na verdade, né, duas delas até mais importantes do que as outras. Ok? Especificamente, quando a gente chegar lá em Poisson, tá? A gente não vai descrever tudo relacionado à variável discreta de Poisson, mas a gente vai falar, pelo menos, a respeito da distribuição, que ela é importante. Ok? Então, vamos começar. Eu vou começar com uma determinada variável aleatória, mas eu vou colocar um exemplo, tá? Para a gente saber exatamente o que é que a gente está falando. Vamos colocar aqui, ó, função geométrica. Ou a distribuição geométrica, tá? Tanto faz. A descrição dela é bastante simples. Na verdade, a gente já fez um exemplo a respeito dessa daí. Embora a gente não tenha falado que era uma função de distribuição de probabilidade típica e específica, a gente trabalhou com ela. Vocês vão se lembrar com certeza do exemplo, né, do camarada que ficava testando lâmpadas em uma fábrica, né? E aí ele tinha a seguinte situação: ele ia testando uma por uma as lâmpadas até ele encontrar uma lâmpada que fosse defeituosa, né? Então você tinha assim, ele podia testar uma lâmpada, né? Ele poderia testar duas lâmpadas, né? Parou na segunda porque a segunda era defeituosa, podia testar três lâmpadas, as duas primeiras boas, a terceira defeituosa, podia testar três lâmpadas boas, a quarta defeituosa, e assim por diante. A gente chegou numa expressão, né, que era bastante interessante, que era exatamente a distribuição geométrica, ok? Sempre que você vai fazer um experimento em que você tenha um resultado ou o contrário daquele resultado, e você vai repetindo isso até você obter um resultado, né? Vai repetindo enquanto você tiver resultados positivos e para quando você tiver um resultado contrário, é uma distribuição geométrica. Vou colocar essa definição aqui, depois a gente vai para o exemplo, ok? Vocês vão ver que não tem nenhuma dificuldade, porque nós já trabalhamos com isso, resolvemos ela intuitivamente, ao invés de tentar resolver através de formas, ok? Então vamos colocar aqui, ó, toda a variável aleatória. Vamos toda a cabeça aleatória. Escreva. Uma sequência de experimentos de Bernoulli. Vamos parar aqui para lembrar o que é um experimento de Bernoulli. O experimento de Bernoulli é aquele experimento que você tem como resultado duas coisas, né? Apenas ela e o contrário dela. Então, no caso da lâmpada, né? A possibilidade de você tirar
de você tirar, não, perdão, da lâmpada estar boa ou ela estar queimada. Se você está lidando com cara ou coroa, tirar cara ou coroa, né? Sempre alguma coisa ou o contrário dela, ok? Sempre que você tiver uma situação em que você tem um determinado evento com probabilidade P, né? Um determinado evento com probabilidade P, você tem o contrário desse evento com probabilidade 1 menos P. Ou dá o evento ou não dá o evento. A gente vai chamar isso aqui de positivo, né? Isso daqui o negativo. Lembrando que positivo e negativo é simplesmente maneira de falar, né? Você vai falar, por exemplo, em uma situação em que o seu evento, o evento desejado seria uma lâmpada queimada, né? Uma lâmpada queimada não é uma coisa muito positiva, mas se for o caso, né? Se você considerar que estou testando, enquanto eu encontrar lâmpadas queimadas, eu paro para não encontrar, né, uma lâmpada boa. O que você está interessado são as lâmpadas queimadas, o contrário do que você está interessado é a lâmpada boa. Okay? Então é só questão de você adequar a nomenclatura. Positivo seria, né, enquanto você vai repetir, ok? Negativo quando você para de repetir. Executar até ter um resultado positivo ou negativo. Vamos colocar um resultado negativo. Uma variável aleatória com distribuição geométrica ou uma variável aleatória geométrica, tá? É equivalente. E aí, né? A nossa fórmula, tá? Para você calcular. Na verdade, vamos deduzir essa fórmula, né? Vamos supor que a probabilidade de você ter um evento positivo seja P, tá? Só assim, colocar a probabilidade associada ao evento é P e a associada ao seu contrário é menos P, né? A gente vai ter a seguinte situação, né? Pode acontecer de que na primeira situação, né, que eu testo, eu já tenho um resultado negativo, né? E aí nesse caso o valor da minha variável aleatória seria 1, né? Nós vamos fazer uma pequena modificação aqui, ó. Ao invés da gente associar n ao número de testes que a gente faz, vamos associar n ao número de positivos, ok? Significando que aqui eu não tenho nenhum positivo. No primeiro teste que eu já fiz, eu recebi 0, né? Então, o que acontece? Eu recebi um resultado negativo, né? Então, quantos positivos eu obtive? 0. Né? Isso é só uma modificaçãozinha para facilitar o cálculo, né? Porque a fórmula vai ficar mais simples se eu levar em consideração não quantos testes eu fiz, mas quantos resultados positivos eu obtive. Então, eu fiz um teste aqui, obtive 0 resultado positivo. Vamos supor que eu faça segundo teste, né? Eu tenha um resultado positivo e o próximo negativo, eu tenho um resultado positivo apenas. Se eu faço 2 testes em sequência e aí eu tenho negativo, eu tenho 2 resultados positivos. Se eu estou lidando, né, com a situação, eu faço 3 testes e o próximo, né, é um resultado negativo, então eu tenho 3 e assim por diante. E a gente varia isso daí até a gente chegar num n-ésimo, né? Na situação em que eu tenho n resultados positivos. Qual seria a probabilidade associada, né? Probabilidade associada ao valor n.
a quantidade de testes negativos. Aqui a probabilidade que eu tenho de obter um teste negativo no primeiro experimento é simplesmente 1 menos P, né? Por quê? Quando eu faço um teste apenas, considerando todos eles independentes, né? Quando eu faço um teste apenas, probabilidade da positiva é P, probabilidade negativa 1 menos P. Ok? Então, qual é a probabilidade associada aqui? 1 menos P. Eu estou lhe dando aqui, ó, esse daqui sendo positivo, a probabilidade associada a ele é P. Esse daqui sendo negativo, a probabilidade associada a ele é 1 menos P. Como a gente assume esses eventos como sendo independentes, então aqui eu tenho P multiplicado por 1 menos P. Se eu vou levar em consideração aqui a situação em que eu tive dois resultados positivos, a probabilidade associada a esse daqui é P, a probabilidade associada a esse daqui é P, e a probabilidade associada a esse daqui é 1 menos P. Como eles são independentes, multiplico tudo. P multiplicado por P é P ao quadrado, então eu tenho P ao quadrado multiplicado por 1 menos P. Nesse caso aqui, ó, em que eu tenho 3 positivos, é positivo, 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 todos eles com probabilidade P, e o negativo com probabilidade 1 menos P. Quando eu multiplicar isso daí tudo, eu tenho P elevado ao cubo multiplicado por 1 menos P. Não dá para a gente generalizar, né? O que a gente está fazendo não é exatamente uma demonstração, mas dá para a gente generalizar muito facilmente. Né? Veja que esse fator 1 menos P aparece em todas os possíveis valores, todos os possíveis resultados dessa variável aleatória. Então vai continuar aparecendo, né? Por quê? Bom, sempre eu vou ter uma probabilidade de 1 menos P associada. Ok? Por quê? Eu vou parar exatamente quando eu tiver um resultado negativo. Como eu não vou ter nunca nenhum outro resultado negativo, só um na sequência de testes, então esse fator vai aparecer uma única vez. Tá? E depois aqui, ó, um teste, eu tenho P, um teste positivo, né? Tenho P elevado a 1. 2 testes positivos, P elevado ao quadrado. 3 testes positivos, P elevado ao cubo. Se eu quisesse, né, chegar até um N genérico, basta eu escrever aqui, né, P elevado a N multiplicado por 1 menos P. Né? Então, se você tem a probabilidade associada ao evento desejado, né, que seria o que eu estou chamando de positivo aqui, é aquele que você quer que se repita, P, e o contrário dele, que é aquilo que faz o teste para 1 menos P, então P elevado a N multiplicado por 1 menos P, essa é a distribuição dessa variável aleatória. Tá? Então, um exemplo que a gente tem, que eu vou repetir aqui só para a gente ver como é que a gente modelaria, ok? É aquele da fábrica de números. Só colocando aqui então, né? Portanto, probabilidade associada a um valor N qualquer seria igual a P elevado a N multiplicado por 1 menos P. E aí fica fácil, né? Para qualquer valor de N, você calcular qual é a probabilidade associada. Né? Se você quer saber quanto, né? Qual é a probabilidade de você ter uma coisa defeituosa lá na milésima, né? Na milésima realização do seu experimento, né? Significa que você vai ter 999 lâmpadas boas, né? 999 resultados positivos, vai ser P elevado a 999 multiplicado por 1 menos P, vai ser a probabilidade de você encontrar, né, o valor só lá na milésima realização do seu experimento. Simples, né? Só substituir esse valor. Então, o exemplo das lâmpadas, né? Vamos repetir aqui. Ó, em uma fábrica de lâmpadas, as lâmpadas são testadas uma a uma. Até que
uma lâmpada ruim seja encontrada. A variável aleatória que a gente tinha colocado, né, lá na primeira vez que a gente citou esse exemplo, era quantos testes você fazia, né? Agora aqui a gente vai fazer a pequena diferença, né? O nosso interesse é a quantidade de testes positivos, né? Então, no caso, a variável aleatória é a quantidade de lâmpadas boas testadas. Com isso, a gente está excluindo, né, o último teste. Se vocês virem depois o exercício que a gente resolveu lá, tinha um n a menos 1, né? Exatamente por conta dessa referência, tá? Nós estamos aqui contabilizando os testes, estamos contabilizando a quantidade de lâmpadas boas testadas. Então, se a probabilidade de uma lâmpada ser boa é 3/4, encontre a função de distribuição de probabilidade dessa pergunta. Aqui, né, simplesmente substituição de valores, tá? Quando a gente cria um modelo como esse, o objetivo é ordenar o raciocínio, né? Você cria uma fórmula para o raciocínio, você padroniza o raciocínio. Tá? No momento em que você descobre que você tem um experimento que você vai repetir, tá? No momento que você vai descobrir que você vai repetir até que uma determinada condição seja encontrada, então você tem uma distribuição geométrica. Basta você identificar qual que é a probabilidade do evento positivo, a probabilidade do evento negativo, que faz, né, aquilo ali parar, ok? E pronto, né? Basta você jogar aqui no lugar do B e no menos B, porque N é o valor da variável aleatória, não é? N é o valor da variável aleatória, portanto ele é uma variável. Então você não vai substituir valores aqui. Então nesse caso a gente teria aqui, ó, P é 3/4, porque o evento positivo para mim é a probabilidade da lâmpada ser boa, não é? E no caso 1 menos P seria 1/4, que é exatamente a probabilidade da lâmpada estar queimada, ou ser ruim, ou não passar, né, no controle de qualidade. Então, se você substituir esses valores aqui nessa função de probabilidade, distribuição de probabilidade, você tem aqui, ó, P de N vai ser igual a P elevado a N. Então, é 3 sobre 4 elevado a N, multiplicado por 1 vezes 1/4. Você pode reescrever isso daí, né, de diferentes maneiras, se você quiser, né? Por exemplo, você pode distribuir esse 3 elevado a N, né, 3 sobre 4 elevado a N, fica 3 elevado a N sobre 4 elevado a N. Se você multiplicar 3 elevado a N dividido por 4 elevado a N menos 1. Mas não tem necessidade, se você quiser deixar dessa maneira aqui, já está ok, tá? Já é descrição o suficiente para essa variável. Ok? Onde é que a gente aplica isso daí em telecomunicações? Só para dar uma palhinha, né? Suponha que você tenha lá um nó que esteja recebendo pacotes, né? Você está recebendo pacotes, né? Você vai recebendo pacote bom, pacote bom, pacote bom. Opa, veio um pacote ruim, né? Um pacote que tenha erro nos dados, e aí você tem que solicitar retransmissão e tudo mais. Você vai utilizar uma distribuição desse tipo para você fazer uma estimativa de quantos pacotes, em média, você vai receber
antes de pedir o reenvio de algum dado que chegou erroneamente. Ok? É uma das aplicações. Alguém tinha alguma dúvida? Então vamos ver outras aqui. Eu? Já tem lista dessa matéria aí? Não, ainda não. Vou ver se eu preparo aí essa semana, tá? Amanhã ou depois de amanhã vocês dão uma olhada lá. Mudo? Ok? Essa daí é na prova também. É o último minuto antes da prova. Não, 5 minutos porque eu não sou sacana. Pega leve. Tem que a gente falou. Mas essa daqui foi outra que a gente resolveu várias vezes também de modo intuitivo, né? Agora a gente vai sistematizar a aplicação dela, ok? Que é a função binomial. É basicamente a mesma coisa aqui, né? Da função geométrica, mas ao invés de você ter um ponto de parada que você não sabe qual é, você faz uma quantidade limitada de testes, uma quantidade limitada e uma quantidade exata de testes. Por exemplo, né? 40 testes, 60 testes, 1000 testes, tá? E aí você vai ter uma determinada quantidade de valores, né? Uma quantidade de ocorrências positivas e uma determinada quantidade de ocorrências negativas, utilizando a mesma terminologia, né? Por exemplo, no caso lá da lâmpada ser boa ou a lâmpada ser ruim, tá? Então você vai executar 40 vezes esse teste, ou 60 vezes esse teste, ou 10 vezes esse teste, e você vai contabilizar quantas lâmpadas ruins apareceram, quantas lâmpadas boas apareceram. Tá? A gente viu que existe uma fórmula para calcular isso. Isso é o que a gente chamou lá, né, de experimentos de Bernoulli há muito tempo atrás, e a gente tinha uma formulinha para calcular isso. Eu vou repetir essa fórmula aqui, e a gente vai trabalhar, né, de novo, de maneira sistematizada. Depois eu vou repetir o exemplo das lâmpadas que a gente também fez aí. Eu não lembro se a gente chegou a calcular a probabilidade associada, né, a função densidade de probabilidade associada, mas, né, a gente calcula se for o caso. Ok? Então vamos colocar a definição aqui, ó. Toda variável aleatória que descreva uma sequência de experimentos de Bernoulli é a mesma coisa, né? Cada realização do experimento pode ter como resultado ou o que a gente chama de resultado positivo ou o contrário dele. Né? E aí você associa ao experimento, ao resultado positivo, uma probabilidade P, e ao contrário do experimento positivo, um menos P. Repetidas uma quantidade determinada de vezes. Repetidos. É uma variável binomial, né? É uma variável discreta binomial, ou é uma função, distribuição binomial, ou etc. Tá? Vocês vão ver mais comumente variável discreta binomial, variável aleatória binomial, ok? E aí, qual é a fórmula que a gente tem? Vamos lembrar o que é que acontece, né? Vamos suponha que o experimento seja repetido N vezes, você, né? Tem a probabilidade do evento positivo, né, o evento no qual você está interessado, igual a P. Se o experimento é repetido N vezes,
é a probabilidade associada ao evento. É P, por conseguinte, eu não vou nem escrever isso, mas por conseguinte, a probabilidade associada ao contrário do seu evento é 1 menos P. Então, a probabilidade de você ter K vezes esse evento acontecendo é dada por essa é a forma que a gente já viu, vou justificar ela aqui mais uma vez, né? P de K, né? A probabilidade de você ter K vezes, combinação de N, K, P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. Quando você for resolver um problema que tenha essas características, tudo que você precisa fazer é descobrir o que é o N, ou seja, quantas vezes aquele experimento vai ser repetido, e descobrir qual é a probabilidade associada ao evento que você deseja. E aí você substitui na fórmula, você já tem como calcular para um K qualquer, né? Lembrando, nesse caso o N é fixo, né? É diferente, aqui o N é o valor da sua variável, ali é K, né? Mas é questão de nomenclatura só, que a fórmula é sempre, né, independente de como você chama as variáveis. Então vamos justificar aí, né? Só justificar como é que essa coisa funciona. Nós já justificamos algumas vezes, mas não tem problema a gente ver novamente. Vamos pegar aqui um exemplo simples, né? Suponha que você queira fazer o K igual a 2 e o N igual a 5, ou seja, você repete 5 vezes o experimento e deseja saber, né? 2 vezes aquele evento ocorrendo, independente, né, da ordem em que ele ocorre. Então você pode ter uma situação assim, olha, você tem as 2 primeiras realizações positivas, né, e as outras 3 negativas, significando as 2 primeiras realizações já deram os resultados que você quer, mas você tem que realizar 5 vezes, né? Então nas outras 3 vezes você obtém um resultado negativo. Pode acontecer, né? Você ter uma situação como essa, né? Repete 5 vezes, você tem 2 positivas. Você pode ter alguma coisa assim, né? Você pode ter algo assim. E uma série de outras formas diferentes, tá? Tem como a gente calcular de quantas maneiras diferentes isso daí pode acontecer, não é? De quantas maneiras diferentes você pode realizar o experimento 5 vezes e obter 2 resultados positivos. A gente viu que é exatamente a combinação, né, dada por aquela forma ali, né, aquela notação N sobre K, né, não é uma fração, tá? Eu já vi alguns de vocês escrevendo isso como uma fração, não é uma fração, pelo amor de Deus, não resolvam isso como uma fração, tá? É a combinação de N elementos K. Nesse caso aqui, a combinação de 5 elementos 2 a 2. A gente teria que calcular, né? Essa fórmula aqui, a gente faria como, né? 5 fatorial sobre 2 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Ok? Então seria isso daí. Aí nesse caso a gente pode calcular, né? Vamos fazer aqui de cabeça. Ficaria 5 multiplicado por 4, 10 formas diferentes de supor. É só resolver isso daí. Lembrando, 5 fatorial, né? 5 por 4, por 3 por 2 por 1. Não tem. E cada uma dessas formas diferentes que isso daí pode acontecer, né? Para um valor específico de K, tem exatamente a mesma probabilidade, né? Qual é a probabilidade associada aqui, ó? A probabilidade que eu tenho aqui, ó, P, né? Que é a probabilidade associada ao evento desejado. Aqui é 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P. Quando você multiplicar tudo aqui, você tem P ao quadrado, 1 menos P elevado ao cubo.
Quando você pega aqui embaixo, né, considerando que eles são todos independentes, probabilidade P aqui, probabilidade P aqui, e todas as outras 1 menos P. Né? Se você repetir o raciocínio, você tem P multiplicado por P da P ao quadrado, aqui você tem 1 menos P multiplicado 3 vezes 1 menos P ao cubo. E assim por diante, né? Para toda combinação que você tiver 5 realizações do experimento com 2 resultados positivos, você vai ter exatamente a mesma probabilidade associada. Ok? Como você tem combinação de 5, 2 a 2, né? Combinação de 5, 2 a 2, formas diferentes disso acontecer. Quando você somar, né, todas essas probabilidades, porque pode acontecer dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, você vai ter aqui a probabilidade de 5 sobre 2, multiplicado por P ao quadrado, multiplicado por 1 menos P elevado ao cubo. Aí é só, né, substituir os valores. E encontrar o resultado. Ok? Ó, mas diga. Qual é a diferença entre as duas equações? Uma da quantidade de resultados e a outra da probabilidade. Qual? Da primeira variável para essa daqui? Não, essa equação. Isso daqui? Isso daqui é de quantas formas diferentes você pode combinar. 5 realizações de experimentos com 2 resultados positivos. Ok? Isso daqui é o que? A probabilidade de você ter qualquer uma dessas aqui. Ok? Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou qualquer uma outra que tenha 3 resultados negativos, 2 resultados positivos. Ok? Ó, vamos ver aqui, né? Como é que a gente resolveria. Também fizemos, né, algo parecido na aula passada. Vamos recordar aqui. Uma fábrica de lâmpadas, as lâmpadas estão sendo testadas em lotes de 40 unidades. Uma variável aleatória que eu vou assumir aqui é a quantidade de lâmpadas boas no lote. Se a probabilidade de uma lâmpada ser boa é 3/4, encontre a função de distribuição de probabilidade dessa variável. Então, aqui, né, como antes, como toda a equação, né, como toda a fórmula, o objetivo é sistematizar, tá? De uma maneira que, se você identifica isso daí como sendo uma variável aleatória binomial, você não precisa tentar descobrir qual é a fórmula da probabilidade. A fórmula é essa daqui. Você só precisa descobrir o quê? Qual é a probabilidade do evento positivo para você e quantas vezes isso daí vai ser realizado. Uma leitura, né, simples do enunciado do problema vai te permitir encontrar isso daí. Você vai repetir o experimento 40 vezes, então N é igual a 40. Ok? A variável aleatória associada, ou seja, né, aquilo que você está procurando, é a quantidade de lâmpadas boas no lote. Então você vai fazer o quê? Né? P igual a 3/4. Você quer quantas lâmpadas boas vão aparecer
E pronto, né? Você não precisa de mais nada. Bom, você sabe aqui, ó, 1 menos P, né? Que seria a probabilidade associada ao evento negativo. É 1 quarto. Se você reunir essas três coisas aqui, você vai encontrar a probabilidade associada a um valor K específico, tá? Combinação de N, que nesse caso é 40, K, P, 3 quartos elevado a 40, e 1 menos P, que é 1 quarto elevado a 40, perdão, 40 não, elevado a K, perdão, 40 menos K. Então, do jeito que está. Como antes, você pode tentar simplificar essa expressão, tá? Você pode distribuir, você pode tentar fazer algum cálculo aqui, você pode distribuir aqui, né, esse K sobre essa divisão e depois, né, tentar encontrar aí uma expressão um pouco mais simples, né? Mas se você deixar dessa maneira, você já está especificando completamente como funciona essa distribuição, tá? Essa variável, né? Se você substituir o valor de K específico que você esteja procurando, beleza, você encontrou a probabilidade associada. Tem uma restrição da aplicação dessa fórmula, quem sabe me dizer qual é? Dentro dessas condições, tá? Então, suponha que você satisfez todas essas condições, ou seja, você está numa situação exatamente igual a essa, ainda assim você tem uma restrição com relação aos valores dessa variável aleatória. Quem sabe dizer para mim qual é? Quando a ordem Não, a gente está satisfazendo todas as condições, né? A ordem não é importante. Se a ordem fosse importante, você teria 2 elevado a K, não, perdão. P elevado a K, né? P elevado a K. Não seria, né? Qual é a restrição que a gente vai ter aí? Não é tão óbvia, né? Não é tão óbvia, apesar dela ser óbvia quando falam pra gente. Você nunca pensaria em tentar calcular a probabilidade nessas condições, mas a gente tem que colocar, né, a restrição. O K tem que ser menor ou igual ao N, né? Ou seja, você não vai querer calcular aqui a probabilidade de, em 40 testes, obter 41 lâmpadas boas, 42 lâmpadas boas, né? Não tem como, tá? O K vai ter que ser sempre menor ou igual. Você pode até querer saber qual é a probabilidade de você obter exatamente 40 lâmpadas boas, tá? Mas se você está testando 40 lâmpadas, testar 41 boas, vão ser impossível, vai ser impossível, tá? Mas é uma restrição que a gente coloca só para a gente ser rigorosamente correto, tá? O valor de K tem que ser maior ou igual a 0, e ele tem que ser menor ou igual a N. Lá no caso da distribuição geométrica, o N, né, tinha que ser maior ou igual a 0, tá? 0 até infinito, sem problema. Agora aqui não, aqui a gente tem um instante, uma quantidade limitada. Ok? Não pode ser algo arbitrariamente. Tudo bem? Tranquilo? Isso daqui nós já fizemos exercícios, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem exatamente naqueles exercícios que a gente fez anteriormente, relacionados, né? Que eu dei os exemplos aí, que não vai ter problema. Agora, essa função que eu vou colocar aqui, ela é diferente. Vai ser a seguinte coisa. Quando você está fazendo lá a distribuição geométrica, você pode testar infinitas lâmpadas, né? Mas você tem uma condição que vai ser a seguinte: você vai ficar testando enquanto você tiver resultados positivos, não é? Agora aqui, quando você está trabalhando com a binomial, você vai testar uma quantidade fixa de vezes, uma quantidade finita de vezes. Aí você pode ter uma certa quantidade de valores positivos e outros negativos, né? De resultados positivos e outros negativos, né? Uma delas é infinita, mas tem restrição em como você vai executar esses valores. Agora, a binomial, você não tem restrição, você também não pode fazer infinitos experimentos, né? Agora, a ideia aqui seria a seguinte, olha, suponha que você tem uma fábrica de lâmpadas e essas lâmpadas são testadas continuamente, né? Em lotes muito grandes, por exemplo, lotes de 3 milhões de unidades, de uma maneira que você vai ficar, né, praticamente até o infinito
contabilizando, né? Qual é a probabilidade de você ter aí uma determinada quantidade de lâmpadas ruins, né? Suponha que você não tivesse 3 milhões, se você tivesse, né, algo infinito realmente. Você vai testando, e você quer saber, né, qual é a probabilidade de você ter, né, ao longo de algum tempo, alguma quantidade de lâmpadas defeituosas ou alguma quantidade de lâmpadas boas. Então isso daí vai ser a variável aleatória de Poisson. Poisson é simplesmente um nome, né, assustador, porque, né, é um nome de um matemático que descobriu. Mas na verdade é algo muito simples, tá? A gente vai estudar primeiro o Poisson de uma forma bem simplificada, como uma função binomial que tem infinitas realizações. Depois, mais lá para frente, a gente vai ver o processo de Poisson, que aí é um processo estocástico. Ok? E até a nossa definição aqui, ela vai ser um pouquinho capenga, mas pode ser, né, mais fácil da gente estudar dessa forma. Então, se a gente tiver uma variável aleatória binomial, né, que seja realizada, que os experimentos sejam realizados infinitas vezes, ou um número muito grande de vezes, a gente tem uma aproximação através dessa distribuição, que é a distribuição de Poisson. Isso daqui, ó, pode ser meio complicado, né? Se você quiser testar, por exemplo, 30 milhões de lâmpadas, né? E você quer saber qual é a probabilidade de você ter 15 milhões delas ruins. Complica, né? Complica. Fazer um cálculo disso daqui, eu falei para vocês, dá para fazer com logaritmo, né? Mas se você tiver uma probabilidade aproximada, que seja mais simples de ser calculada, maravilha. Então a função de Poisson para a gente aqui, por enquanto, vai ser exatamente isso, ok? É como se fosse uma função binomial com uma quantidade de realizações muito grande, tendendo para o infinito, né? Mas se você tiver um número muito grande, você pode fazer a aproximação por ela. Senhor, se naquela equação, por exemplo, você falou fazer 30 milhões e 15 milhões, sei lá, 30 milhões e 10 milhões, eu poderia cortar o zero, ou seja, 30 e 10, a proporção é a mesma? Não é a mesma, né? E isso daqui, ó, 30 milhões fatorial sobre 15 milhões fatorial, 30 milhões menos 15 milhões fatorial, 15 milhões fatorial. Proporcionalmente não dá a mesma coisa. Não dá para você fazer isso daqui, tá? Não, imagina. Não dá, né? Não dá. 30, 15 a 15 é bem diferente de 30 milhões, 15 milhões a 15 milhões. Tem muito mais possibilidades aqui, tá? Muito mais. Fica muito mais complicado. Ok? Então, infelizmente, não. Na verdade, você teria que fazer aqui, ó. Fazer o quê? Desenvolver isso daqui, né? 30 milhões multiplicado por 30, 29 milhões 999.999, multiplicado por 29 milhões 999.998, etc, 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 para você cortar com uns 15 milhões aqui. Aí depois desenvolver isso aqui para ver como é que dá para simplificar. Ia dar um pouco de trabalho. Eu não recomendo. Mesmo se você quisesse fazer isso daí tirando o logaritmo, você ia ter que calcular 30 milhões de logaritmos. E depois somar, depois tirar o logaritmo inverso. Então não é vai te dar um resultado exato em termos de probabilidade. Mas probabilidade tem aquele pequeno detalhe, né? Quando você executa o experimento, nunca dá, mesmo que você execute milhões de vezes, nunca dá o resultado exato da probabilidade. A probabilidade é uma aproximação da frequência, né? Então se há uma aproximação, você não vai te dar um valor exato. Não é melhor, ao invés de você utilizar uma coisa complicada, você utilizar uma fórmula muito mais simples, te dar um resultado próximo. Essa é a ideia do Poisson. Ok? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, uma aproximação para uma sequência infinita de experimentos de Bernoulli. Aqui a gente vai colocar uma restrição.
desde que o N seja muito grande, né? No experimento de Bernoulli, exato, né? Então, desde que o N seja muito grande, ok? E a probabilidade associada ao evento positivo muito pequena. O N muito grande é aqui, né? A gente coloca aqui sequência infinita, significando, né? Se a gente tiver uma sequência infinita, a gente vai usar, obviamente, mas fica mais complicado calcular. Se a gente tiver uma sequência muito grande, a gente, né, pode utilizar ela também como uma aproximação, tá? Aproximação aqui é a palavra-chave, ok? Infinita de experimentos de Bernoulli com o entropia, né? Com a probabilidade associada ao evento. E desde que aqui a gente tem uma pequena complicação, né? Ó, N multiplicado por P igual a constante. O que ele está falando? Né? Ele está falando assim, ó, que quanto mais vezes você executar o experimento, menor vai ser a probabilidade associada ao evento positivo. Então a probabilidade nesse caso é variável. Ela varia conforme você executa os experimentos. Então, se você está falando num N pequeno, você vai ter uma variação muito grande aqui no P, não é? Por exemplo, né, se você tivesse 3 execuções, né, aí você teria um determinado valor aqui, a probabilidade, né, vamos chamar de P', né, seria menor, por exemplo, se você tivesse aqui, ó, né, 2 execuções, né, isso daqui teria que ser igual a isso aqui. Então esse valor aqui tem que ser maior do que esse, né, porque quando você divide por 3, multiplica por 3, né, para isso daí ser constante, tá? É uma probabilidade variável. Agora, quando você está falando um N muito grande, você adicionar 1 ou subtrair 1 aquele valor, o N ali embaixo, você altera muito pouco aquela divisão, né? O valor daquela divisão, né? Por exemplo, 1 dividido por 10 milhões, né? 1 dividido por 10 milhões é muito parecido com 1 dividido por 10 milhões e 1, né? Então você tem uma alteração muito pequena de um para o outro, então você pode ter, né, a probabilidade lá no N muito grande sendo, né, constante, ok? Mas se você tivesse um N pequeno, você teria uma coisa variável. Então isso daí é exatamente para dizer para a gente que você está lidando com um N muito grande, tá? Você tem um N muito grande. Então o efeito de você fazer um teste a mais ou a menos não altera significativamente o resultado da probabilidade que você vai calcular. Significativamente, né? Mas que altera, por isso que é uma aproximação, ok? Aí, nesse caso, a gente tem uma expressãozinha bem peculiar para quantidade de vezes, né, que algo vai acontecer, a probabilidade de você obter K resultados iguais. É exponencial de menos N multiplicado por P, multiplicado por N vezes P a K, dividido por K fatorial. N vezes P é o que a gente chama de valor médio nesse caso, tá? Em alguns casos vocês vão ver chamado de lambda ou alfa, ok? NP. Isso daqui é o número de vezes em média que você obtém um resultado correto, né? Isso daqui recebe às vezes o nome de valor esperado, tá? O que significa? Vamos pegar aqui aquele exemplo do camarada testando lâmpadas indefinidamente, né? Ele testa a primeira lâmpada, dá problema. Então, às vezes, ele testa a primeira lâmpada, a segunda dá problema, a primeira e a segunda, a terceira dá problema e tudo mais. Suponha que ele vai repetir isso
muitas vezes, né? Em média, quantas lâmpadas ele vai testar, né? No primeiro experimento ele testa uma, no segundo experimento ele testa 20, no terceiro experimento 15, no quarto experimento 60, né? Se você fizer aí a soma de todos os experimentos e dividir pelo número de experimentos, né? Ou seja, o valor médio, quantas vezes, né? Você vai obter. Esse é o valor médio, né? O número esperado de realizações. Ali é a mesma coisa, tá? Quantas vezes você vai obter, né? Quantos resultados positivos você vai obter. Esse exemplo aqui, ó, eu vou resolver e aí depois vou passar um exemplozinho bastante bacana para vocês tentarem fazer. Ô, Namon, deixa eu te perguntar. Pode falar. Esse número de N em relação a P, fazendo essa divisão, tem algum limite para você saber quanto maior ele tem que ser? Para considerar enquadrar ele como constante? Ah, boa pergunta. Qual deveria ser o menor valor de N aqui, né? Para que você possa utilizar isso daqui como uma aproximação do binomial? Confesso que assim de cabeça eu não sei, tá? Não sei. Mas acredito que se você tiver aqui alguma coisa em torno de 1000, você já começa a ter resultados bons. Se brincar, em torno de 100, você já começa a ter resultados, né? O negócio é que com 100, às vezes até com 1000, você já consegue calcular isso no computador sem muito problema, né? O computador já consegue fazer isso daqui para números grandes sem muito problema, tá? Então, na prática, como você tem à disposição para usar computador hoje em dia, vai aí de uns 1000 para cima para você utilizar, tá? Bom, vamos voltar à nossa fábrica de lâmpadas. Aqui a gente vai ter que utilizar um exemplo até mais realista, né? Probabilidade de você ter uma lâmpada defeituosa. Note que o meu positivo agora, né? Meu evento positivo é uma lâmpada defeituosa, tá? Foi como eu defini o P nesse caso, tá? 0,0001 significa que uma em cada 10.000 lâmpadas em média é uma lâmpada ruim, tá? Então é mais realista do que uma em cada 4, ok? Então, ó, também tem que ser um valor pequeno, né? Por quê? A probabilidade associada ao evento tem que ser muito pequena, ok? Então, probabilidade que seja defeituosa é constante e igual a 0,001. Diga. Pensando de um pelo ponto de vista, eu posso considerar uma quantidade de eventos extremamente alta e tem que considerar a probabilidade associada extremamente baixa. Só que isso pode ser relativo, por exemplo, eu posso ter 40 bilhões de testes, só que tem uma probabilidade, por exemplo, de 0,7. Se for comparar um valor com o outro, realmente é uma grande discrepância. Você pode dizer que a probabilidade de 0,7, embora seja quase próximo de 1, é relativamente baixa de acordo com a quantidade de experimentos. Isso é verdade ou não? Eu acho que nesse caso, como você está colocando aí, 40 bilhões de testes, né? É um negócio muito alto, tá? Eu acho que você pode fazer o seguinte. Você tem isso daqui, ó. NP. Se esse N multiplicado por P for menor do que um determinado valor, aí você usa direto a binomial, tá? Exceto se o valor do N for realmente não, realmente muito grande.
Isso daqui eu vou te confessar que eu não sei te dizer exatamente quanto que é. Vou dar uma pesquisada, tá? E aí eu trago a informação no caso para vocês. Existe então essa? Existe sim. Com certeza. Tá? Agora, de qualquer maneira, você não vai usar isso daqui numa situação em que o N for baixo, independente do valor P. Tá? Você tem 4 experimentos, 10 experimentos, vai te dar uma discrepância muito grande, independente do valor do P. Tá? Então, se isso daqui, na verdade, teria que ser maior aqui, né? Isso daqui é para você utilizar binomial, tá? Então, se isso daqui for pequeno, o valor do N for pequeno, independente do valor do P, você vai para binomial. Mesmo porque ela vai te dar resultado preciso. Constante igual a 0,0 se uma partida de N dessas peças. Vamos colocar assim, uma partida de 1 milhão dessas peças. Aqui eu estou falando o que é a variável aleatória, né? Qual é a probabilidade de encontrar K peças defeituosas? Antes da gente resolver na verdade é muito fácil, tá? Eu estou falando em um N muito grande, quando vocês virem o N muito grande para uma variável discreta, então a primeira coisa que vocês vão fazer é pensar na distribuição de Poisson, tá? Mesmo sabendo que você tenha uma modelagem exata pelo bilineal, vai para a distribuição de Poisson, porque a probabilidade de você conseguir alguma coisa, né, mais parecida, com menos esforço, parecida, mas com menos esforço, tá? É muito grande, ok? Então aqui a gente está falando, beleza, você tem, né, K peças defeituosas em 1 milhão delas, né? Então você teria 1 milhão, K, e colocaria as probabilidades aqui, mas, né, quando você trabalha com a probabilidade pela função de Poisson, você obtém o resultado. Basta você identificar. Perdão, o que é o N e o que é o P? Substituir na fórmula. Mas antes da gente substituir na fórmula, vamos entender o que é o lambda, né? Lambda, eu falei, é o valor médio, o número médio de resultados positivos. Resultado positivo, nesse caso, seria encontrar lambda defeituosa. Então veja o que ele está falando aqui para a gente, ó. N multiplicado por P. N é o número de realizações. Eu tenho o quê? 1 milhão de realizações, certo? Com a probabilidade de encontrar 0,0001, ou seja, uma em cada 10 mil defeituosa. Então, na média, o que eu tenho, né? Você tem o quê? Imagine que você separe isso daqui em grupos de 10 mil, não é? Grupos de 10 mil, você vai encontrar uma lâmpada defeituosa a cada 10 mil. Se você tem 100 grupos de 10 mil, então você vai ter o quê? 100 lâmpadas defeituosas. Em média, tá? Em média significa o quê? É alguma coisa aproximada. E você descobre isso como? Bom, 1 milhão multiplicado por 0,0001, o resultado vai ser igual a 100, né? Então esse daí é o valor. Se você aumentar um pouquinho aqui, ó, você vai ter uma variação muito pequena no N multiplicado por P, né? Se aumenta em 1, aumenta em 2, aumenta em 10, você vai ter uma variação muito pequena no valor de N multiplicado por P, ok? Então isso daí já é o suficiente para que a gente utilize a distribuição de Poisson. E aí nesse caso, né, a gente tem uma coisa bastante simples, um resultado fácil de encontrar. Basta você substituir ali, ó.
exponencial de menos n multiplicado por p, que é o lambda, né? Então é exponencial de menos 100 multiplicado por np elevado a k, então 100 elevado a k dividido por k fatorial. Aqui você continua lidando com alguns números muito grandes, né? Exponencial de menos 100, na verdade, é um número muito pequeno, né? 100 elevado a k é um número muito grande, dependendo do valor de k. Mas esse número aqui, com certeza, vai ser muito menor do que esse, ok? Você vai dividir pelo k fatorial, você vai obter, né? Exatamente o resultado, ou aproximadamente o resultado correto. Ok? Então, na verdade, é uma coisa muito simples. Basta que você trabalhe com valor médio, né? Número médio do resultado. Substituir a exponencial de menos 100 é um valor incrivelmente pequeno, tá? Você só vai ter aí alguma probabilidade razoável. Deixa eu fazer uma conta aqui. Do K igual a 44 para cima. Tá? Isso daqui, ó, exponencial de menos 100 vai dar alguma coisa desses 10 a menos 44, né? Então aqui o K teria que ser 44, ainda aqui você teria 44 fatorial. Então na verdade é um número muito maior, né? Deve ser dos 100 para cima, tá? 44 fatorial é um número incrivelmente grande. Quanto que é o link? Quanto que é o link da dessa temperatura? Aqui, 4 pins. Vou passar um exemplozinho aqui para vocês fazerem, que é bastante interessante, só que existe um pouco de raciocínio, né? Se não der tempo da gente resolver, a gente deixa para a próxima aula, né? Mas comecem já pensando. Esse daqui é um exemplo extremamente pertinente, porque a distribuição de Poisson é mais ou menos, né? Como a gente vai ver lá na frente, mais ou menos não, é exatamente, né? A probabilidade de chegar a uma chamada numa central telefônica, ok? Então vamos ver como é que a gente aplicaria isso aqui de uma forma aproximada, mais lá para frente, para a gente falar em processos estocásticos de fato, né? O processo de Poisson é a probabilidade de chegar a chamada numa central telefônica. Então, ó, número de chamadas em uma central é, em média, uma 1,5 chamadas por minuto. Uma chamada e meia por minuto significa, né, mais ou menos 2 chamadas a cada 3 minutos, né? Então, uma chamada em média, né, por minuto. Agora aqui, ó, qual a probabilidade de chegarem 2 chamadas no período de 3 minutos. Note que ele não falou em absolutamente nenhuma probabilidade aí para vocês, né? Só falou em valor médio. Então tem que pensar ali um pouquinho. Uma chamada e meia por minuto, né? 2 chamadas no período de 3 minutos. Né? Então 3 minutos aqui, se você multiplicar aqui, daria 4,5 chamadas em média, então você está um pouquinho abaixo da média. Né? Então o negócio começa a complicar um pouquinho, né?
qual é a sugestão para você pensar em como resolver esse problema? Veja, você tem aqui um intervalo de 3 minutos para você tentar entender o que acontece. Né? E aí você teria aqui 1,5 chamadas em cada um desses minutos. Não foi dado para você nenhuma probabilidade, para falar a verdade, né? Se você for pensar um pouquinho ali, como você calcularia alguma probabilidade associada a isso? Você não pode